Despertando a alma para abrir a consciência do ser. Produção e apresentação, Cleusa Cirilo. O que é a consciência? A nossa consciência é a faculdade humana pela qual percebemos aquilo que se passa dentro dela ou em seu exterior. E a partir desta percepção, poderá decidir ações e repassar a responsabilizar-se pelas consequências dessas ações, conforme a concepção do bem e do mal. À medida que adquirimos conhecimento e informação, vamos expandindo a nossa consciência e aumentando a nossa frequência vibracional, nossas mentes e corpos vão se equilibrando e se alinhando até ocorrer o salto quântico. Bom dia, Cleusa, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Pedro. Bom dia, Marcos, bom dia, Pedro, bom dia a todos vocês. Então, hoje a gente trouxe esse assunto, né? Porque se fala tanto, é consciência, né? Consciência. O que é consciência, né? Então, é a questão, tudo no livro Cartas de Cristo ele fala. Tudo é questão de consciência. Então, a consciência é isso. É você estar atento ou atenta e perceber o que ocorre dentro de você e ao seu redor, né? Porque a gente faz as coisas muito no automático, né? Sim. Então, essa consciência é estar presente com atenção, né? Por isso que fala da onipresença, né? O que é onipresença? Então, Deus é onipotência, onisciência, onipresença. Então, diz que Deus está em todos os lugares. Então, para a gente estar onipresente, a gente tem que estar inteiro em tudo aquilo que nós fazemos. Então, não adianta você estar de corpo naquele local e a sua mente está procurando, Viajando, né? procurando por aí outra coisa. Ou com a mente naquele problema, então você está ali fazendo, mas não está onipresente ali. Então você está pensando em outra coisa, ou preocupado. Então você só está de corpo presente ali, só que a sua mente, seu espírito está lá no outro problema, né? E é uma coisa bem comum, porque, por exemplo, agora a gente está falando, você está explicando, e quantas pessoas estão em casa ouvindo, mas estão lá mexendo no celular, vendo uma outra coisa, ou vendo vídeos engraçados, ou lendo até outra coisa, enquanto o rádio está ligado, né? Então a pessoa está realmente absorvendo aquilo que você está falando, ou ela deixa meio como um som de fundo e vai fazendo essas coisas como você falou. Sim. Com a mente em outro lugar, né? Então fica sempre com a mente fora de foco, né? Não tem foco, por isso que muitas pessoas se perdem em projetos, que nem fala-se tanto na procrastinação, né? Então, assim, você pergunta, a pessoa não sabe o que é procrastinar, então confunde com a preguiça. Qual a diferença entre preguiça e procrastinação? Então, a preguiça, você não tem intenção de fazer nada. Você quer ficar ali sem se mover. E a gente procrastina muito, né? Porque todo mundo fica falando, não, depois eu faço, né? Deixa isso para amanhã. Então, a diferença é essa, que a preguiça você não tem intenção de fazer nada. Já aquele que procrastina, ele tem intenção de fazer. Ele tem projetos, ele quer fazer. Só que ele não tem o impulso de começar. Né? Então ele até começa, tem muitos que até começam, mas vai largando pela metade, aí fica difícil, depois eu faço, amanhã eu vou. Então aí vai procrastinando.
E quando se faz o contrato de alma da pessoa, Marcos, então lá tem como você calcular o risco que aquela pessoa tem de procrastinar a vida dela. Às vezes é tão alto esse risco que chega a quase 100%. E aí é um valor alto, né? Sim. Quer dizer que ela sempre vai deixar para depois aquilo que ela começar. E esses tipos de pessoa também, eles têm um risco de, na hora que perde o controle, eles ficam tão agressivos que pode destruir aquilo que está na frente dele. Então é uma pessoa de índole sanguínea, que a gente chama, né? Que é passional. Passional. Então ela tem aquele grau de passionalidade que quando aquilo desperta, acontece. Por isso que acontece muitos crimes passionais, né? Eu lembro de uma cliente minha em 1999, estava virando ali, né? No final do ano. Ela tinha vindo no meio do ano fazer uma consulta, que ela estava com intenção de separar do marido dela, porque ela tinha arrumado uma outra pessoa. Aí ela pediu para eu fazer o mapa dos dois para comparar. O marido dela era uma pessoa passional, então ele não tinha reação, fica ali acomodado, né? Aí eu falei para ela, falei, olha, se você quer se separar, então resolva primeiro, se separe, porque seu marido, ele é violento. Ela falou, imagina, ele não mata nenhuma barata. Eu falei, mas... Esses são os perigosos, né? Foi no mês de junho, no meio do ano. Aí passou-se esse tempo e ela começou a ter essa relação mais aberta com essa outra pessoa. E o marido dela descobriu. E aí, quando foi na véspera do Natal, que ela estava fazendo a ceia, ele pegou ela, a traição, e matou ela, né? Acabou com a vida dela. Então, eu falo assim, esses tipos de pessoa, você não pode despertar esse vulcão que fica dentro dela, né? Porque às vezes a pessoa está acumulando esse sentimento, né, de ira, Sim. de raiva, né, e uma hora vai explodir. Vai, porque são tipo de pessoas que ele, por exemplo, aquilo é meu e eu não me incomodo, então eu sei que aquilo é meu, né? São acomodados, não tem atitude. E acha que aquilo será sempre dele. E quando vê na iminência de perder, eles enlouquecem, né? Que é um apego aí aonde acontece. Por isso que a gente vê tantos crimes, feminicídio, que nem está acontecendo isso. Então isso é em parte por causa desse Desse acúmulo, né, que a pessoa vai deixando. Então a pessoa vem com esse risco, dá para se calcular no seu contrato, né? E se ela tiver também um alto potencial da energia sexual, aí é mais, o risco é maior ainda, porque a energia sexual é que dá explosão, né? E ela é ligada aos instintos, né? Sim. Então ali você tem, geralmente, quem vem com esse alto grau de agressividade embutida, geralmente ele tem uma baixa energia sexual, para não dar esses conflitos. Mas tem pessoas que têm as duas altas, né? Então tem que ser ficado mais atento, assim, sobre esses casos, você fala. Sim, eu falo assim, sempre, por isso que eu recomendo às pessoas, vai se casar, faz o mapa um do outro e analisa o que você pode, às vezes, evitar. Porque às vezes você, de fazer o mapa também, você entende o que é o outro, né? Sim. Porque você às vezes vê só a superfície, né? Você não vê a profundidade. Não, né? E quando você faz o contrato de uma pessoa, tanto no numerológico quanto no astrológico,
você consegue entender, assim, com mais profundidade, as reações do outro. Porque aí você começa a compreender como que é aquela pessoa. Que é até você fala sobre isso no mapa numerológico, que é sobre a porcentagem de passionalidade que a pessoa tem, né? De cometer Sim, um ato por isso que... impensado, né? E também no próprio mapa tem como calcular também a pessoa que tem risco de suicídio. Então é uma coisa muito interessante para agora que está começando o ano, né? Sim, Para quem quer se conhecer mais, né? Quer conhecer mais com quem está convivendo, né? Que isso é muito importante, né? A gente até tem uma série que está passando agora, que é o Golpista do Amor, né? Que fala bem sobre essas coisas. Às vezes a pessoa te passa aquele personagem que sim, agradável, tudo, só que tem uma coisa escondida por trás, né? tem. Então isso é importante a gente saber. Eu falo sempre assim, quando eu faço o mapa da pessoa, um exemplo, quem tem o número 26, ali na expressão, na forma dela se comunicar, então você pode comprar aquela pessoa como uma pessoa meiga, uma pessoa dócil, né? A gente Mas convive com bastante gente assim. aí vai conviver com a criatura, né? Aí você Pedro vê, sabe, né, Pedro? aí lá fora é uma coisa, dentro de casa é outra. É a mesma coisa quem tem a expressão 3 e 5. Então, aquela pessoa alegre, comunicativa, parece que está sempre de bem com a vida, né? Aí, se ela tem um número 7, ou 8, ou 4 na alma dela, então, quando ela chega dentro de casa, a máscara fica lá fora, né? É A- bem assim mesmo, né? Aí ela assume aquela personalidade, às vezes chata, fria, outra hora são pessoas assim extremamente críticas, tudo elas criticam. Se tem o número 1 também são mandonas, quer ser o centro das atenções. Não, e você tá falando isso, a gente vai encaixando em pessoas que passaram pela vida da gente, né? Sim, Seja colega de trabalho, né? é Seja família. família. Por isso que acho que foi no programa passado que eu disse que a família é o laboratório de alma, né? Então fica a dica para quem está em casa. Quer saber um pouco mais, quer conhecer quem está realmente do seu lado, pode fazer seu mapa. A gente faz essa Essa investigação, sinastria, né? né? Sobre o casal, né? Sobre os dois. Porque no mapa astrológico também dá para, Sim, ver como essa interação entre os dois contratos, né? Se sim, dá, né? E em que caminho que isso leva, né? Então isso é importante a gente fazer antes, né? Que é seja com... muito tarde, né? E também essa sinastria não é só para o casal. Sociedade. Às vezes você vai fazer uma sociedade com uma pessoa e de repente você não sabe quem é aquela pessoa, né? E aí ver se tem compatibilidade para os dois tocarem aquela sociedade. Às vezes um é bom para venda, outro é bom para administração. E às vezes quando vai na empresa, troca as posições, né? E um não vai se sair bem naquilo que ele... Por exemplo, aquele que veio para administrar não é bom para vender, né? E Tem aquele que que veio saber, para vender não é bom para administrar. tem que saber distribuir de acordo com os talentos de cada um, né? Sim, é que nem assim, a gente conhece uma pessoa que nossa, ele tem um dom para vender, convence o outro, vende, mas na administração financeira dele é um caos. Então, esse já é o caso de você ter um bom vendedor, mas um péssimo administrador, né? É, Então, tem que saber colocar cada um no seu lugar, né? sim, e tem pessoas também que não veio para fazer sociedade. Muitas vezes eu analiso ali e vejo, a pessoa não veio para fazer sociedade, e aí teima e dá tudo errado, né? Então, a gente avisa antes.
Quer saber um pouco mais? A gente ajuda. É só ligar no telefone 913 16 2396. Vou repetir, 913 16 2396. Pode mandar, é WhatsApp, pode mandar áudio, pode mandar texto, que a Stephanie está lá para responder, tirar as dúvidas de vocês e agendar também. Para mapa astral exclusivo, temos um telefone que é o 98292 3888. 98292 3888. E também temos os tratamentos que são oferecidos lá no espaço, né, Cleusa? Sim, tem a Sandra, ela faz uns tratamentos bem legal com o reiki, a tamiana, florais, cromoterapia. Então, ela ajuda as pessoas a se libertar, por exemplo, de depressão, medos, angústia, principalmente crianças, né? E ela faz a distância pela foto da criança. Então, você que precisa de uma orientação de como fazer, é só ligar no telefone dela, que é o 98 555 6364. E oferecemos aos ouvintes, agora no começo do ano, aquela promoção que continua, né? Da previsão, né? Sim. Para quem já fez o mapa alguma vez, para estar fazendo com desconto, né? Sim, a pessoa pode fazer, principalmente a Revolução Solar, né? Isso mesmo, para já desvendar como vai ser o ano, né? Para já saber como que vai ser o 2024 de cada um. Lembrando que a gente tem posições importantes de planetas esse ano, né? Júpiter vai entrar em Gêmeos no meio do ano, então assim é uma expansão da comunicação, de aperfeiçoamento, de fazer cursos. É necessário a gente se autoaperfeiçoar também. Sim, e é um ano que é para as pessoas colocar para fora, né? Tudo aquilo que elas estão lá dentro guardando. Rever valores, né? É tudo isso. Eu não sei se tem pessoas na linha. Se alguém quiser fazer uma pergunta, 31710221. Então, assim, é um ano, assim, meio conturbado também, porque a gente está em meio a uns conflitos que está acontecendo, né, em várias partes do mundo. Isso, uma certa intolerância reina no ar, né? E é como a gente falou de consciência, então a gente tem um inconsciente coletivo que absorve tudo isso também. Às vezes a gente está sentindo aquela tristeza, aquela angústia. Aquele medo, né? E não é nosso, é desse inconsciente coletivo. Tem alguém na linha? Alô, bom dia. Bom dia, Com quem eu falo? é Márcia. Oi, Márcia, você fala de onde? Eu sou de Santo André. Santo André, aqui pertinho. E qual que é a sua data de nascimento? É 18/2 18/2 de 76. 75? 76. 76? É. E qual que é a sua pergunta, Márcia? Ela acabou de falar referente ao ano, aí começa a partir do aniversário. Eu quero saber como que vai ser meu ano, assim, né? De descobertas aí. O ano passado, como que foi para você? Foi muito difícil? Foi um ano mais tranquilo? Ele foi de desafios, né? E aí eu assim, vamos ver aí, eu tô em busca da compra da minha casa, né? Eu quero ver como que vai estar. Márcia, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto, que tá bem baixo aqui no estúdio pra gente. Ouviu agora? Tô ouvindo. Ah, tá. Melhorou. Então, referente à compra da minha casa. Ah, porque você tá querendo comprar uma casa, é isso? Isso, verdade. Entendi. Só um minutinho que a Cleusa já vai falar com você. Obrigada, viu? Bom dia, Márcia. Bom dia, dona Cleusa. Tudo bom? Tudo, graças a Deus. Gratidão aí pelo atendimento e as informações que passa pra gente. Eu que agradeço pela audiência, né? Então, Márcia, você vai entrar no ano 1 a partir do seu aniversário.
Então, já no de fevereiro até o mês de maio, é bem favorável para você já provocar mudanças na sua vida e já começar a fazer negócios, Entendi. tá? E como que você cuida da sua parte espiritual? Eu frequento, né, um local, né, kardecismo, e, assim, procuro, né, gradativamente estar sempre, né, cuidando do meu lado espiritual, porque se a gente deixa ele pelo menos de ladinho, a gente sente que as coisas mudam de rumo, né, dona Cleusa? Sim, porque assim, você traz um comprometimento espiritual, É. porque você usou de forma errada em outras vidas. Então você se comprometeu em deixar um legado. E esse legado pode ser assim, uma obra que você faça ou mesmo algo que você escreva. Tem vontade de escrever? Eu escrevo nos meus cadernos, porque eu tenho o hábito de escrever em caderno, sabe, dona Cleusa? Eu gosto da tecnologia, mas eu escrevo muito. Então, aí vai vendo assim, quando vir ideias, anota para você deixar algo escrito aí, principalmente esclarecendo as pessoas que a gente vive no mundo material, mas nós somos espíritos, né? Então, entender esses dois mundos e entender as riquezas espirituais também, viu? Muito bom. Agora É, você precisa enxergar o seu próprio valor, viu? Não espera dos outros. Porque às vezes você fica esperando o outro reconhecer aquilo que você faz, ou reconhecer o seu valor, e isso não vai vir. tá. Então Inclusive, é pode você falar. que tem que reconhecer. Bom saber. Porque assim, eu estou num local de emprego e fico pensando, né? A espera do reconhecimento. E aí a senhora me dizendo isso. Não, não espere, reconheça você. Então, a melhor coisa é você começar a se admirar. Então, veja desde as pequenas coisas, tudo que você faz bem e também aquilo que não faz para você melhorar, Tá, entendeu? Então, entendi. é assim, não espera do trabalho, porque senão aí você vai se decepcionando cada dia mais. É, porque aí bate o medinho e aí a gente fica na zona de conforto. Então, assim, foco e autoobservação. Tá certo, dona Cleusa. Muito obrigada, De viu? nada, um grande Gratidão. abraço para você. Outro. Nós que Tchau. agradecemos, mas E o programa já está praticamente. infelizmente estamos no último. É. Tem algum recadinho que você quer dar? Então, esse ano o Plutão ele entra em Aquário, agora no começo de janeiro, 20 de janeiro. Então, o que isso diz? Que a gente vai passar por algumas mudanças, né? Então, muitas coisas vão estar aparecendo, assim, mudanças repentinas até, e isso vai afetar como a vida da gente, né? Coisas que inesperadas, até rompimento, assim, com alguns padrões do passado, algumas rebeldias também, isso pode acontecer. Então, tudo isso é a partir do dia 20 de janeiro. E depois Plutão ele vai passar por Capricórnio em setembro, então para os virginianos também ele vai estar trazendo um recado principalmente de mudança de base, de valores, com relação à família, propriedade, essas coisas, que são características desse Capricórnio. E depois, no final do ano, a partir do dia 20 de novembro, Plutão entra definitivamente em Aquário e ele vai ficar por 20 anos. A gente tem que lembrar que quando Plutão entrou em Capricórnio em 2008, foi quando teve a quebra das bolsas, aquele grande problema na economia dos Estados Unidos, da Mundial, né? Europa. Então, assim, coisas que a gente tem que lembrar. Ficar atento aí. Então, assim, esse ano também Júpiter em Touro vai falar sobre isso, né? Sobre valores que são importantes, o que a gente tem que ver que é realmente importante para a gente,
rever os nossos valores. Então é um ano que a gente vai estar bastante desafiado. E é só a gente analisar, né? Olha tudo que está acontecendo no clima, essas guerras que não terminam. E guerra sem sentido, né, Cleusa? Sem sentido. E o perigo é isso se espalhar, né? Porque já está mexendo com outros países também, né? Isso, porque a intolerância está muito grande, né? Infelizmente não dá para a gente falar mais nada. O telefone é o 913-16-2396. E lembrando do seu canal no Instagram, no YouTube, Sim. Vai lá, procura a gente, que tem bastante coisa legal para vocês também aprenderem mais, né? Tem o seu canal também, onde você fala Isso. bastante de astrologia, né? Isso mesmo. Então, quem quiser é Marcos Brabo. Isso, Marcos Brabo. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até quinta-feira, se Deus quiser. Uma boa semana.